Jeremias de 34 a 36 apresenta uma verdade muito séria. Deus não deseja uma obediência apenas momentânea ou conveniente, mas uma fidelidade verdadeira à sua palavra. O povo fazia promessas e depois voltava atrás, enquanto o rei chegou a tentar destruir fisicamente a mensagem divina. Esses acontecimentos mostram que podemos rejeitar aquilo que Deus diz, mas não podemos mudar sua verdade nem impedir seus propósitos. Em Jeremias 34, Jerusalém estava cercado pelo exército babilônico e o rei Zedequias recebeu uma mensagem difícil. A cidade seria entregue na mão da Babilônia. Isso nos mostra que a palavra de Deus nem sempre anuncia aquilo que desejamos ouvir. Nossa responsabilidade é recebê-la como verdade, mesmo quando ela confronta nossas expectativas e revela consequências que preferíamos evitar. Durante aquela crise, o povo tomou uma decisão correta: libertar os servos hebreus que mantinham escravizados. Proclamaram liberdade, cada um ao seu próximo, em Jeremias 34:15. Por algum tempo, demonstraram obediência. O problema apareceu depois que as circunstâncias mudaram e eles decidiram voltar atrás daquilo que havia feito. Deus então os confrontou porque mudaste de parecer e profanaste meu nome, em Jeremias 34:16. Isso revela a diferença entre uma decisão produzida apenas pelo medo e uma transformação verdadeira. Quando obedecemos somente enquanto estamos enfrentando uma crise, existe o perigo de retornarmos aos antigos caminhos assim que a pressão diminui. Jeremias 34 nos ensina, portanto, que Deus leva nossas decisões a sério. Não devemos fazer promessas diante dele apenas porque estamos desesperados por uma resposta. A verdadeira obediência permanece depois que a dificuldade passa. Um coração transformado não pergunta apenas o que precisa fazer para escapar de uma situação, mas deseja continuar fazendo aquilo que agrada a Deus. Jeremias 35 apresenta os recabitas, uma família que havia recebido de seu antepassado Jenadab determinadas orientações sobre sua maneira de viver. Quando Jeremias lhe ofereceu vinho, eles responderam: não bebemos vinho, porque Jenadab, nosso pai, nos ordenou. Jeremias 35:6. A firmeza deles seria usada por Deus para ensinar uma verdade maior. O contraste era constrangedor. Os recabitas obedeciam fielmente às instruções de um antepassado, enquanto Judá rejeitava repetidamente a voz do próprio Deus. O Senhor declara: eu vos tenho falado insistentemente, mas vós não me obedecestes. Jeremias 35:14. O problema não era a falta de oportunidade para ouvir, mas a falta de disposição para obedecer. Isso nos mostra que ouvir muitas vezes a palavra não significa necessariamente estar sendo transformado por ela. Uma pessoa pode conhecer ensinamentos bíblicos, ouvir mensagens durante anos e ainda resistir àquilo que Deus claramente revela. Quanto maior o conhecimento recebido, maior também é a nossa responsabilidade em responder com fé e obediência. Jeremias 36 apresenta Jeremias ditando a Baruque todas as palavras que ele havia comunicado. O objetivo era claro: talvez cada um se converta do seu mau caminho. Jeremias 36:7. Mesmo diante do pecado persistente, Deus continuava enviando sua palavra para chamar o povo ao arrependimento. A advertência divina também é uma demonstração de misericórdia. Quando o rolo chegou ao rei Jeoaquim, sua reação foi impressionante. À medida que a mensagem era lida, ele cortava parte do rolo e lançava no fogo. Jeremias 36:26. Em vez de permitir que a palavra confrontasse seu coração, ele tentou destruir a palavra. Ele preferiu eliminar aquilo que incomodava em vez de abandonar aquilo que Deus condenava. Entretanto, queimar o rolo não eliminou a verdade. Deus ordenou a Jeremias
Toma ainda outro rolo e escreve nele as palavras que estavam no primeiro rolo. Jeremias 36, 28. Joaquim conseguiu destruir o material onde a mensagem estava escrita, mas não conseguiu destruir aquilo que Deus havia falado. A palavra permanece acima da vontade humana. Esse episódio nos apresenta uma escolha muito clara. Podemos agir como alguém que recebe a palavra com humildade e permitir que ela transforme sua vida, ou podemos agir como Joaquim, rejeitando aquilo que não desejamos ouvir. Talvez nunca queimemos uma Bíblia fisicamente, mas podemos fazer algo semelhante quando ignoramos, selecionamos ou reinterpretamos aquilo que Deus diz para justificar nossos desejos. Jeremias de 34 a 36 nos leva a examinar como respondemos a palavra hoje. Podemos buscar Deus durante uma crise e esquecer nosso compromisso quando tudo melhora. Podemos ouvir repetidamente sem obedecer, ou podemos rejeitar aquilo que confronta nosso comportamento. O Senhor nos chama para uma fé diferente, ouvir sua palavra com humildade e obedecer mesmo quando custa alguma coisa e permanecer fiel depois que a dificuldade passa. Não devemos tentar adaptar a verdade à nossa vida. Devemos permitir que Deus, por meio de sua palavra, transforme nossa vida segundo a sua vontade. Amém.